A cultura do cancelamento foi eleita como termo do ano de 2019 pelo dicionário Macquarie, um dos responsáveis por selecionar anualmente as palavras e expressões que mais moldaram o comportamento humano. A ideia por trás do cancelamento geralmente é promover um boicote generalizado a um agente que expresse posicionamentos contrários à esquerda. Alguns exemplos envolveram o cancelamento de marcas consideradas apoiadoras de fake news por parte da milícia digital anônima contra a liberdade de expressão, o Sleeping Giants. A generalização dessa prática busca intimidar veículos de comunicação com o objetivo de sufocar economicamente empresas e figuras públicas caso elas não se curvem às demandas progressistas para restringir a variedade de opiniões. E é isso que vem sendo exemplificado nas discussões dentro do BBB 21. Olá, eu sou a Carol e este é o Pela Liberdade. Desde já quero lembrá-lo de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e já ir deixando o seu like. Nesta edição do Big Brother Brasil, durante a primeira roda de conversa entre os participantes, quase todos os artistas citaram a palavra cancelamento e, coincidentemente, o que os participantes mais fizeram na primeira semana foi sentir medo de falar demais e desagradar o público. Teve gente que até se preveniu, como foi o caso do cantor e ator Fiuk, que chegou a fazer aulas sobre feminismo antes de entrar no programa, e desde o começo da edição se desculpa e chora por ser homem hétero branco privilegiado. Irmão, cara, infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Já se preocupou se a palavra fulano carrega algum preconceito e logo se aproximou de pessoas que militam dentro da casa. Os participantes estão sempre policiando as palavras e atitudes, e uma lista de termos proibidos já foi até tema de conversa em festa. No entanto, as pessoas dentro da casa estão promovendo cancelamentos entre si, envolvendo causas LGBTs, raciais e de gênero, o que leva outros participantes a viverem constantemente pisando em ovos em suas ações e falas. Porém, é interessante notar que os participantes mais odiados pelo público nesta edição são aqueles que expressam comentários e problematizações excessivas, o que está gerando na internet uma onda de jovens de esquerda desesperadamente tentando desassociar sua militância do que está ocorrendo dentro da casa, mesmo que eles ajam exatamente da mesma forma. Acontece que, para os objetivos que eles têm em mente de transformar a cultura e garantir o poder, não convém desnudar tão explicitamente o autoritarismo de suas ideias. Isso porque, quando Antonio Gramsci, filósofo marxista e membro fundador do Partido Comunista da Itália, transformou a estratégia comunista, sua principal preocupação foi trocar a antiga mistura de retórica e força bruta por uma delicada orquestração de influências sutis, mais perigosas a longo prazo do que toda a artilharia do Exército Vermelho. Seu objetivo era domar o povo para o socialismo antes de fazer a revolução. Se todos pensassem, sentissem e agissem como membros de um Estado comunista enquanto ainda vivessem num quadro externo capitalista, quando viesse o comunismo, as possíveis resistências já estariam neutralizadas de antemão e todo mundo aceitaria o novo regime com a maior naturalidade. Para operar essa virada, Gramsci diz que, ao invés de tomar o poder para depois estabelecer a hegemonia, deve-se primeiro conquistar a hegemonia, o domínio psicológico sobre a multidão, para então ser levado ao poder, suavemente, imperceptivelmente. Portanto, domina ao mesmo tempo pela força bruta e pelo consentimento popular, aquelas formas de pensamentos automáticos adquiridos a partir de repetições que se tornam inconscientes e fora do alcance da discussão e da crítica. Dessa forma, por o cancelamento ter a função de reprimir e punir condutas e ideias contrárias à grande massa ideológica, pessoas em contato com tais situações, como os participantes do BBB, acabam evitando emitir opiniões ou procurando defender uma imagem que se adeque ao que os canceladores querem, e assim silenciando as próprias vozes. Contudo, apesar dessa prática parecer algo relativamente novo,
Há algumas décadas atrás, as pessoas já eram canceladas e não apenas metaforicamente. Estamos falando da China de 1960, governada por Mao Tse-tung, o líder da Revolução Comunista Chinesa, chefe de Estado do país por quase 3 décadas e maior genocida do século XX. Em 1958, Mao lançou um programa de governo insano chamado Grande Salto Adiante. Foi uma tragédia. 45 milhões de pessoas morreram em apenas 4 anos. É como se a população da Espanha sumisse do mapa no intervalo entre 2 Copas do Mundo. Para se ter uma ideia do que foi causado, essa é a curva global de mortes entre 1950 a 2017. Essa ponta completamente solta na virada para os anos 1960 foi o tamanho da destruição causada por Mao Tse-tung na China, um predador da espécie humana. No entanto, a partir da reunião partidária da Conferência dos 7.000, ocorrida em 1992, o prestígio de Mao começou a ser atacado e ele resolveu agir. Sua resposta a isso foi reiniciar o país. Em maio de 66, Mao montou um novo órgão no governo chinês, o Grupo da Revolução Cultural. A ideia era comandar um grande expurgo, apagar o passado e fortalecer sua imagem como uma divindade. O primeiro passo foi transformá-lo numa febre. Mao projetou a maior campanha de propaganda da história, 4 bilhões e 800 milhões de pins com seu rosto e 1 bilhão e 200 milhões de retratos seus foram produzidos. A China passou a ter Mao Tse-tung nos jornais, nas artes e nas ruas. Ainda nessa época, o Pequeno Livro Vermelho, uma coletânea de citações de Mao, passou a ser distribuído para todo mundo. Era preciso carregá-lo e recitá-lo em todas as ocasiões públicas. À força, Mao virou um deus ateísta onipresente. O segundo passo foi perseguir educadores e intelectuais. Estudantes foram convocados para condenar seus professores por encher suas cabeças com ideias burguesas e incomodá-los com provas. A única educação era a revolução. Para garantir a total disponibilidade dos estudantes na Revolução Cultural, o ditador mandou encerrar as aulas. Os professores homens foram espancados e as mulheres estupradas. As cenas se alastraram por toda a China, provocando uma onda de suicídios. Depois do terror nas escolas, Mao orientou seus guardas vermelhos contra a sociedade chinesa. Primeiro, os mais jovens passaram a destruir estátuas, placas de ruas, lojas, igrejas e imagens religiosas. O passado passou a ser apagado porque soava ofensivo à revolução. Então os guardas vermelhos queimaram livros, destruíram pinturas, derrubaram obras arquitetônicas. Os estudantes invadiam as casas das pessoas e demoliam qualquer objeto que considerassem ofensivo. A geração de 1966 julgava ser capaz de condenar milhares de anos de história e tradição. Em Pequim, 4.922 monumentos foram vandalizados. Se trata de uma depredação de mais de 70% das obras culturais da capital da China em poucos anos. Os guardas passaram a perseguir intelectuais e artistas. Placas com insultos eram penduradas em seus pescoços em humilhantes sessões que os revolucionários chamavam de autocrítica e depois eram espancados. Hábitos e costumes da população foram perseguidos. Cabelos longos, saias e sapatos com salto eram vandalizados. Alguns chineses tiveram seus próprios nomes alterados para vangloriar a revolução. O plano era construir um país culturalmente deserto, com um povo sem identidade. Em pouco tempo, a histeria tomou conta da população. Qualquer pessoa estava sujeita a ser vítima da revolução cultural. Os incentivos se tornaram os piores. Denunciar outras pessoas virou um mecanismo de proteção contra os outros agressores e uma forma de subir de posição no partido. Durante a Revolução, a rede social era um jornal mural fixado na rua. Os chineses usavam esses murais para incriminar uns aos outros em postagens anônimas. Ser acusado era o fim, o mesmo que ser cancelado. Nomes eram denunciados clandestinamente por não apoiarem o partido, sendo chamados de capitalistas, liberais, pró-ocidente, burgueses, direitistas e antirrevolucionários. Era ofensivo pensar diferente do partido. A Revolução Cultural durou até 1976,
com a morte de Mao Tse-tung. Há quem fale em 1, 3 e até 20 milhões de mortos por execução ou suicídio nesse período. Mas a verdade é que não dá para cravar nenhum número graças à falta de transparência do governo chinês. O BBB 21 é uma minúscula demonstração de como a nova esquerda guarda dentro do seu discurso de defesa às minorias e desconstrução do preconceito um compilado de autoritarismo e restrição às liberdades individuais. A Revolução Grancista visa, no fim, promover o mesmo ocorrido na China. A Revolução Cultural foi um dos capítulos mais tristes da história e, como tal, não deve ser apagado. Este foi o retrato extremo de um país dominado pela cultura do cancelamento, vergonhosamente autoritário e mal resolvido com seu passado. E isso é tudo o que não devemos ser. Obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixar o seu like e deixe um comentário aqui também. Até a próxima!